professor do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele foi mestre e doutor, na verdade ele é mestre e doutor em censuramento remoto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente ele é professor do Instituto Federal de Santa Catarina e também professor do programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Bom, eu vou deixar aí a palavra com o professor para ele dar início à palestra. Espero que todos tenham uma ótima palestra e qualquer dúvida, vocês têm aí o chat para vocês sanarem qualquer dúvida. Qualquer dúvida decorrendo da palestra, vocês mandem no chat que no final a gente vai é, ver as primeiras que foram mandadas e depois pedir para o professor responder. Em relação aos certificados, vai ser igual na primeira palestra. Vocês vão receber os certificados via e-mail e posteriormente qualquer dúvida também vocês podem estar mandando aqui no chat ou no WhatsApp, que o Pedro vai estar no WhatsApp também. Tirando qualquer dúvida, vocês mandem lá no grupo, também por e-mail. E mais uma coisa que eu gostaria de pedir é para vocês seguirem o PET nas redes sociais, no Instagram e Facebook, está como PET-ACU. Então é isso, boa apresentação, professor. Deixo a palavra com o senhor. Obrigado, João. Primeiramente, boa noite a todos, então, né? Então, o João já me apresentou, sou o professor Ivandro, lá do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Também atuo como professor na UFPR, em Curitiba, no programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para poder ministrar essa palestra para vocês. O meu orientador no mestrado e doutorado foi o professor Tomil, claro que vocês conhecem, né? E o Vinícius Golfato, também outro professor de vocês. A gente tem um grupo de pesquisa bastante ativo, que nós três aí, praticamente toda a nossa pesquisa, né, vem desse grupo. E, bom, eu e o Tomil nos separamos aí lá por 2015, né, quando eu passei no concurso e fui para o IFSC. O Tomil aí, em seguida, saiu também da URGS do Rio Grande do Sul e foi aí para Uberlândia, mas a gente seguiu nessa parceria, né. Bom, o objetivo dessa palestra, então, o título, Topografia e Geodésia Prática, em busca da excelência, seria, então, fazer um panorama geral, por assim dizer, né, do que nós temos hoje em termos de levantamentos topográficos e geodésicos. Então, abordar aspectos mais de caráter prático mesmo, mas também com algumas aplicações, vamos assim dizer, mais teóricas, né, em busca da excelência, ou seja, né, o estado da arte em termos de levantamentos. Bom, aqui só para comentar brevemente, né, aqui são selos pelo mundo, né, de topografia e agrimensura, então tem selos aí do mundo inteiro. Deixa eu ativar o marcador aqui. Eu só passo uma chamada aqui para o nosso curso, né, que em 2016 a gente fez 50 anos e teve uma edição comemorativa no Selo dos Correios. Bom, essa palestra eu vou comentar basicamente de três métodos, né, o GNSS, estação total e o nivelamento geométrico com nível. A ideia é pincelar, né, claro, a gente não vai ficar abordando aqui e tentar a roda em cada um deles, né. Como o Toru disse que a palestra para o curso inteiro, né, então eu vou partir do pressuposto que o pessoal tem no máximo uma ideia, né, do que é cada assunto. Então, uma breve pincelada antes. No caso do GNSS, que o GPS é um dos sistemas, né, além de outros ali, a ideia é obter a posição do receptor na superfície terrestre, rastreando o sinal de satélites, GPS, GNSS, enfim, né. Então, cada satélite ali basicamente nos dá uma distância. Então, essa distância no espaço, ela vai descrever uma esfera, né, como essa animação ilustra, aonde quatro ou mais esferas se interceptarem, né, seria a posição ali do receptor. Claro, elas não vão se receptar num único ponto, né, então a gente tem ali a margem de erro associada. No caso do smartphone, né, do GPS do celular, a gente sabe que essa margem de erro é de alguns metros.
Mas na geodésia a gente pode utilizar o GNSS com uma precisão aí muito melhor, né? Então, ao nível do centímetro ou do milímetro, como vocês vão ver aí nas disciplinas do curso. Bom, um dos métodos para a gente atingir essa alta precisão, né, é o método relativo, onde a gente vai usar dois receptores, né? Um chamado de base e o outro chamado de rover. O receptor base a gente deixa num ponto já conhecido, né? Então já determinado previamente, e o ponto rover no bastão a gente vai levantando os pontos de interesse aí, de acordo com a finalidade do projeto. Então, uma vantagem é que a gente não precisa ter intervisibilidade, né, entre o receptor base e o receptor rover, né? Então, ou seja, essa distância entre eles pode aí exceder dezenas de quilômetros, né? Sendo muito mais produtivo do que estação total ou nível, por exemplo, onde eu tenho que fazer a visada, né? Então tem que ter intervisibilidade. Porque a narração entre eles, basicamente, né, a grosso modo, é dada pelos satélites em comum, cujos sinais são rastreados. Oi, Evandro, só um momentinho, o pessoal está reclamando, o áudio está travando. Eu acho que, de repente, se você cancelar o webcam, pode ser que melhore. Tá, beleza. Então deixa eu... Está falhando bastante. Tá, beleza. Então deixa eu cancelar aqui. Tá. Iniciei uma nova gravação agora com a webcam desabilitada. Melhorou a questão do áudio? Melhorou muito. Tá, beleza. Então peço desculpa aí pelo delay do áudio antes, né? Então a gente segue aí sem a webcam na tela compartilhada. Deixa eu só ativar o apontador de novo. Bom, a ideia do posicionamento ela é bem simples, né? Tendo o receptor base de coordenadas conhecidas, a gente já conhece as coordenadas 3D, as coordenadas do rover, né, do receptor que deseja determinar, x, y, z, são basicamente as coordenadas do ponto base, já conhecido, x, y, z, mais a distância relativa entre eles, né? Então, mais um delta x, um delta y, um delta z, enfim. Então, essa informação, x, y, z do base, já foi determinada antes. Já é um ponto conhecido, né? Então, por exemplo, já foi feito um rastreio de GNSS antes desse ponto. Então, essas coordenadas já são conhecidas. E o delta x, delta y, delta z é o resultado do rastreio GNSS, né? Então, esse rastreio dos satélites vai nos fornecer essas três componentes. Então, somando os dados do GNSS com a posição já conhecida do base, nós temos a posição do rover. Esse é o princípio. Bom, aí tem uma série de fatores que vão afetar a qualidade desse posicionamento. Então, como é que a gente consegue chegar lá no milímetro de precisão? Um deles é o número de satélites visíveis. Então, nessa animação, por exemplo, a gente está vendo que, em função da constelação de satélites, né, ao passar do tempo, aí, vários satélites vão entrando e vários satélites vão saindo da janela de rastreio desse observador, né? Então, em determinado horário do dia, a gente pode ter 5, 6 satélites visíveis. Outro horário do dia, a gente pode ter 10, 11, enfim. E esse número de satélites visíveis vai afetar a qualidade posicional do ponto. Outro fator é a questão dos cânions urbanos, por exemplo, né? Então, como é que a gente obtém uma precisão de milímetros ou centímetros nesse tipo de situação? Que, inclusive, é bastante comum em grandes centros urbanos, né? Então, aí, devido a esses prédios elevados, né, o chamado cânion urbano, a gente tem um bloqueio dos sinais de boa parte dos satélites visíveis, e aqui, nesse caso, a gente não consegue, enfim, atingir esse nível de precisão exigido, né? Nesse tipo de situação, a gente deve recorrer a outras tecnologias, como, por exemplo, a estação total. Bom, pode ter a situação de cânions naturais também, vegetação densa, já oferecimento de imóveis rurais, por exemplo, né? Pode acontecer da situação do imóvel lá estar, parte da sua divisa está sobre mata fechada, né? Especialmente aí no norte do país. Também tem obstáculos que vão causar a perda do sinal, né? Então, por exemplo, o satélite está passando aqui na sua órbita e ele perde o sinal devido a um morro, uma árvore, no caso aqui num posicionamento cinemático, né, um túnel, enfim, ou aqui prédios, tudo mais. E aí vocês vão ver lá no GNSS, na disciplina de GNSS, que essas perdas de sinal são um problema. Não era questão de readquirir o sinal depois, né?
Para o posicionamento ser de alta precisão, a solução tem que atingir novamente uma convergência lá. Então, toda vez que ocorre uma perda de sinal, é um problema na alta precisão. Anomalias ionosféricas, né? Então, no caso ali, a aurora boreal seria um exemplo visível, né? Mas, enfim, a ionosfera é outro dos fatores que vai alterar aí a qualidade dos sinais GNSS. Então, ela está sujeita a uma série de anomalias, vocês também vão ver em detalhes, e basicamente também isso afeta, né? Dependendo do dia e da localização geográfica, isso pode afetar também a qualidade posicional do GNSS. E o multicaminho, né, que o ideal seria a gente receber apenas o sinal refletido diretamente do satélite, né, esse em azul. Mas as superfícies na proximidade da antena vão refletir, pode ser aqui uma reflexão simples, né, pode ser uma reflexão dupla, pode ser aqui uma dispersão do sinal, né, que ele vai chegar mais enfraquecido. Mas, enfim, o sinal que chega é esse, né, é o sinal direto mais os sinais refletidos, é uma combinação deles. E aí, claro, quanto mais acentuado for esse multicaminho, mais difícil vai ser atingir também a alta precisão que a geodésia exige. Bom, aí uma pergunta que surge é: em que condições a gente pode fazer o rastreio de GNSS, né? Porque isso é tudo muito subjetivo, né? Então, a gente pode pegar lá os nossos alunos e levar para campo e perguntar: e aí, a gente consegue fazer um rastreio nessa situação, nesse ponto e nesse? Fica um tanto subjetivo. Então, uma das perguntas que a gente procura responder é essa, né? Que critérios técnicos a gente pode estabelecer para fazer o rastreio do GNSS com uma precisão adequada? Então, o profissional vai a campo e, de uma maneira técnica, né, sem ser subjetiva, ele sabe se aquele ponto pode ser ou não rastreado com o GNSS. Aqui só a título de exemplo, né, o RTK, o posicionamento em tempo real, né, então, uma questão de segundos ali, a gente consegue fazer essa chamada solução da ambiguidade, né, então a gente consegue ter uma precisão posicional ali de poucos centímetros, e aí a gente vai percorrendo os pontos de interesse, coletando os pontos, né, com essa precisão na casa do centímetro, né? Então, toda vez que há uma perca de sinal, pode ser que ele perca essa solução e uma nova requisição de sinal tenha que acontecer, né? E, claro, situações, conforme a gente vai se aproximando de obstáculos, aí pode ser que a gente perca a solução e não consiga mais essa solução de alta precisão. É a chamada solução fixa, né, do posicionamento. Bom, então, quais são esses critérios? Então, a gente colocou isso numa norma da BNT, porque nós do IFSC fazemos parte de um comitê de topografia da BNT, e essa norma é a 1466, né, que trata das redes de referência cadastrais municipais. A versão vigente é de 98, né, então há mais de 20 anos atrás. Então, para quem já ouviu falar, para ter ideia, né, antes do CIRGAS 2000, né? Então, na época, a norma foi escrita citando o SAD 69, por exemplo. Então, está muito defasada e a gente concluiu uma versão dela em 2017 e por uma série de problemas burocráticos lá que fogem à nossa compreensão, enfim, ainda não foi disponibilizada para consulta pública. Mas essa norma diz o seguinte: primeira coisa, o PDOP médio do posicionamento tem que ser menor ou igual a 3, e o PDOP máximo menor do que 5, durante toda a sessão de rastreio. O que é esse tal de PDOP, né? Basicamente, ele é inversamente proporcional ao volume do sólido formado entre o receptor e os satélites. Então, quanto mais satélites eu tiver e quanto mais aberto for essa geometria, maior o volume e menor o PDOP, ou seja, melhor a qualidade do posicionamento. E aí, para não ter surpresas, né, como é que a gente sabe que o nosso PDOP vai ser adequado? Então, tem vários sites aí, por exemplo, o site da Trimble, né, o fabricante de equipamento, GNSS Trimble, informando a nossa localização geográfica e o dia que a gente pretende fazer o rastreio, ele fornece os valores de DOP naquele dia ao longo das horas. Então, se a gente tiver disponibilidade, a gente pode selecionar o melhor horário para o rastreio GNSS, né? Então, nesse exemplo, o pior horário seria nessa situação, né? Enquanto o melhor horário seria nessa janela.
Então, essa é uma forma, né, de já fazer o planejamento adequado para evitar surpresas após o rastreio. Uma máscara de elevação de 15 graus, né, ou seja, eu vou descartar sinais cujo ângulo em relação ao horizonte da antena seja de até 15 graus, né, então os sinais que estão dentro desse fone, né, serão descartados, então só serão armazenados os sinais fora dessa máscara de elevação, e uma taxa de registro dos dados inteira, né, a cada 5 segundos, 10 ou 15, enfim. O porquê dessa máscara de elevação? Então, como a gente viu ali, tem a questão da ionosfera, mas também tem a própria baixa atmosfera, que é a chamada troposfera. Em resumo, quanto mais tempo o sinal viaja na atmosfera, mais ele interage com ela, maior o erro, né? Então, os sinais que estão com o ângulo de elevação muito próximo de zero, muito próximos do horizonte, eles viajam por mais tempo na atmosfera. Então, o sinal chega com um ruído maior. Então, uma maneira da gente reduzir esse efeito é filtrando uma máscara de elevação de 15 graus. Os satélites mais próximos do zênite, da vertical, vão ter um erro menor. E aí podem perguntar, mas então por que a gente não adota uma máscara de elevação maior? Porque quanto maior for a máscara de elevação, mais satélites nós vamos cortar, e aí a gente começa a afetar o DOP também. Então, aqui tem uma questão de física e geometria, né? Pela geometria, a melhor máscara de elevação seria zero. Pela física, né, quanto maior a máscara de elevação, melhor a qualidade do sinal. Então, nesse meio termo aí, a literatura recomenda 15 graus. Nenhum obstáculo tem que estar ou no mesmo nível ou acima do nível da antena em um raio de 3 metros. Então, nessa figura, por exemplo, a gente tem um hidrante próximo à antena. Nesse caso, não há problema. Por quê? Porque o hidrante está abaixo do nível da antena. Então, se a gente definir um raio de 3 metros ao redor dela, todos os obstáculos devem estar abaixo do nível da antena. Uma estratégia em campo, é claro, né, procurar estacionar o ponto o mais alto possível quando eu tiver esse tipo de obstáculo na proximidade, né? Então, procurar deixar a antena acima do nível dos obstáculos. E esse também é um conceito importante, né, que é a questão do mapa de obstrução. Então, se a gente for imaginar que aqui está o nosso receptor, a gente tem aqui um horizonte de 360 graus, né, a gente pode definir para cada direção qual é o grau de obstrução do sinal, ou seja, né, se a gente fosse medir ali esse ângulo de elevação do obstáculo naquela direção. E aí, trabalhando com quadradinhos que vão de 0 graus, de 10 em 10 graus, né, então esses quadradinhos mais para a borda seriam obstruções de 0 a 10. Na segunda fileira, 10 a 20. Na terceira fileira, 20 a 30, assim por diante, né? Então, quanto mais acima aqui for o quadradinho pintado, maior é o nível de obstrução. Então, aqui entrou a nossa experiência, bastante discussão do grupo. A gente definiu 3/4 com ângulo de elevação inferior a 20 graus. Então, 3/4 do mapa de obstrução, então cerca de 270 graus aí, né? Então, 3 dos 4 quadrantes, a grosso modo, com ângulo de elevação menor do que 20 graus. Não podem apresentar ângulo de elevação superior a 20 graus, né? Como que a gente determina esses ângulos de elevação na prática, né? É bastante simples. Então, tem aplicativos com smartphone, como, por exemplo, o Dioptra, né, que a gente consegue obter ali, tendo a bússola interna, né, ele consegue converter o azimuth da bússola para o azimuth verdadeiro, né? Então, ele mostra aqui o azimuth geográfico, por assim dizer, e ele, com o inclinômetro, com os sensores do smartphone, ele consegue determinar esse ângulo de elevação em relação à antena. Então, para esse exemplo aqui, né, aqui está a antena do receptor, daí nessa direção um azimuth de 124 graus, o ângulo de elevação ali é de 2,9 graus, né? Então esse ângulo vertical. Completamente dentro desse critério de ser menor ou igual a 20. Né? E a gente faz com o próprio smartphone, a gente pode fazer para o horizonte inteiro. E aí tem a questão, mas e a precisão do smartphone, né, para determinar esses ângulos? Bom, mas aí a gente está trabalhando aqui com margem de erro de alguns graus, não há problema, né? Então, não tem problema utilizar o smartphone dessa forma, porque a gente está aí, a nossa tolerância é de 20 graus, enfim, se for 5 graus, 10 graus, enfim, 15 graus, a gente sabe que vai estar dentro. Né? Vale também, então, a questão do bom senso. E o que sobra, né? Então, beleza, 3/4 nessa regrinha,
e os demais não podem ter um ângulo de elevação superior a 30. Então, os demais ficam de 20 a 30. Por quê? Porque eu poderia ter praticamente todo o horizonte limpo, e aí eu tenho 2 ou 3 prédios próximos ali que vão, né, inviabilizar o posicionamento, porque aí o ângulo de elevação vai lá para 40, 50 graus. Então, para filtrar também esses valores muito absurdos, nenhum ângulo de elevação pode exceder 30 graus em relação ao horizonte da antena. Bom, com isso, aquele planejamento inicial que eu comentei, né, ele pode ser aprimorado, porque esse planejamento inicial a gente assumiu uma máscara de elevação de 0 graus, né? Então, tem aplicativos que a gente pode definir a máscara de obstrução real em função do mapa de obstruções que nós fizemos, e ele vai nos dar, então, ali os valores de DOP e quantidade de satélites disponíveis, enfim, em função daquela realidade, que é a realidade real que a gente vai encontrar em campo, né? Então, quando a gente vai para campo, a gente não vai ter um horizonte de 360 graus sem nenhuma obstrução, né? Como se a gente só tivesse o horizonte lá só em alto mar, né? Em alto mar a gente pode ter essa situação. Na prática, nós não vamos ter, especialmente em zonas urbanas. Então, por exemplo, aqui nesse caso, já adotando uma máscara de 15 graus, nós teremos 6 satélites GLONASS e 8 satélites GPS. Inserindo um mapa de obstrução real, aí a gente perde o sinal de 3 satélites GPS e 2 GLONASS, né? Então, nossos satélites reais aqui vão ser 5 GPS e 4 GLONASS, né? Que vão ser, de fato, rastreados ali em campo. Então, essa é uma dica para a gente ter resultados mais confiáveis, por assim dizer, né? Fazer o planejamento do levantamento considerando o mapa de obstrução antes. Além de seguir esses critérios, né? Obviamente, se o local que eu estou não obedece esses critérios, bom, esse local vai ter que ser levantado com estação total. Então, esse ponto tem que ser determinado por outra tecnologia que não o GNSS. E quanto à atividade atmosférica também, tem vários endereços que a gente pode fazer o monitoramento ali, alguns inclusive quase em tempo real, né? Então aqui é um exemplo deles, né? Mas tem vários outros aí, enfim, vocês podem consultar. Aqui uma animação, né? Como é que está a variação aí da ionosfera ao longo das horas, né? Tá, do dia 27 de abril de 2020. Notem que o Brasil é um dos locais que está sujeito aí, né? A uma das maiores variações espaciais da ionosfera. Essa apresentação eu mandei por PDF para o João, depois ele pode disponibilizar para vocês. Bom, uma outra questão na prática, então, né? Existem já estações ativas da chamada RBMC, então, da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do IBGE. Essas redes, então, o que elas são, né? A grosso modo, são um receptor instalado num topo de um prédio que fica rastreando o sinal continuamente, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, o IBGE divulga esses dados gratuitamente na sua página. Então, na prática, o usuário ele pode ter apenas um receptor para fazer o seu posicionamento, porque o ponto base dele vai ser uma dessas estações ativas da rede ativa do IBGE. Nesse caso, então, por exemplo, aqui no caso nosso lá de Santa Catarina, nós temos uma em Chapecó, uma em Lages, uma em Caçador, uma em Araquari, 2 em Florianópolis, uma no nosso campus no IFSC, outra no campus da UFSC, e uma lá no porto de Imbituba. Então, são 7 ao todo, né? Essa de Caçador, ela foi implantada faz alguns 2 anos, no campus nosso do IFSC, no campus do IFSC de Caçador. E porque tinha um grande vazio geodésico aqui, vamos dizer, não é? Então, essa estação ativa melhorou bastante aqui a cobertura geodésica nessa região. Das 7, 3 fazem parte de campus do IFSC, né? Além da nossa ali em Florianópolis, essa de Caçador, mais a de Chapecó. Em Araquari faz parte do IFC, o Instituto Federal Catarinense. Temos uma da UDESC, que é a Universidade Estadual do Estado, né, de Santa Catarina, em Lages, e temos a da UFSC também, além do Porto de Imbituba, né. Então, aqui eu gosto de chamar atenção para a importância das instituições públicas, né, especialmente as instituições de ensino, né, tanto na ciência, enfim, quanto na infraestrutura geodésica, por assim dizer, do Brasil, né.
E nessa norma da BNT de 2017, um outro critério que nós definimos aqui foi o tempo de rastreio, em função da distância, que é o que a gente tem nessa figurinha aqui. Então, por exemplo, aqui não dá para ver, talvez para vocês esteja pequena a legenda, né? Mas o menor círculo ali, em vermelho, é um raio de 10 quilômetros, 20 minutos de rastreio. Os círculos em laranja seriam de até 20 quilômetros, 40 minutos de rastreio. Em amarelo, de 20 a 50 quilômetros, 1 hora de rastreio. Em verde, de 50 a 100 quilômetros, 1 hora e meia de rastreio. E aí esse azul, que é o dos demais aí, né, de 100 a 200 quilômetros, 3 horas de rastreio. E de 200 a 500 quilômetros, que não aparece nessa parte do Brasil, né, aí sim 4 horas de rastreio. Então, seguindo essa regrinha, em Santa Catarina, né, apenas esses locais em azul, poucos locais, né, iriam demandar aí um tempo de rastreio de 3 horas. Né. Grande parte aí ia ficar dentro das áreas em verdes, onde 1 hora e meia de rastreio já é suficiente. Ao contrário do Rio Grande do Sul e do Paraná, por exemplo, né, que já tem vazios geodésicos maiores. E aí, nesse caso, eu gostaria de chamar a atenção para a norma do INCRA, né, o Manual Técnico de Posicionamento do INCRA para geofrequências móveis rurais, porque aquele manual, no nosso entendimento, né, ele é muito rigoroso, porque, por exemplo, então, vetores de 20 quilômetros em diante já seriam 2 horas de rastreio. 20 quilômetros na nossa figurinha são círculos em amarelo. Então, essas regiões do amarelo para o verde em diante já seriam 2 horas ou mais de rastreio. Enquanto no nosso caso ali, 20 quilômetros seria apenas 1 hora, né? Então 1 hora menos. E de 100 quilômetros em diante, 4 horas. Então, o círculo de 100 é esse círculo em azul. Então, essas situações aqui seriam 4 horas de rastreio, enquanto na nossa proposta ali ficariam em 3 horas de rastreio. Né? Então, mais realista, vamos assim dizer, com o que a gente tem hoje em termos de posicionamento. Porque, por exemplo, aqui na norma do INCRA, um vetor de 10 a 20 quilômetros, 1 hora de rastreio, se for receptor de simples frequência. Bom, mas 1 hora de rastreio de 10 a 20 quilômetros, né, a gente consegue com RTK, né, vetores dessa magnitude, ter precisões ali de centímetros. E no caso do geofrequenciamento de móvel rural, a precisão posicional exigida é de meio metro. Né, então, enfim, então, no nosso ver, aí, a gente também tem que ter um senso crítico quando a gente segue normativas, né? Porque, às vezes, os valores que estão lá não são muito realistas, né? Não são muito atuais, por assim dizer. Bom, e no último caso, se eu não tenho estação ativa, né, então eu posso, claro, recorrer à rede passiva do SGD. Então, há pontos aí que estão espalhados pelo território nacional que eu posso ocupar e fazer o rastreio no GNSS. Aí, no caso, eu tenho que fazer a ocupação do ponto base, né? Eu não posso usar os dados gratuitamente ali das redes ativas. Eu tenho que ir lá e ocupar o ponto base e ir no meu local com o ponto holder. Bom, sobre a propagação de erros no posicionamento GNSS, então aqui eu também gostaria de fazer uma observação que, em geral, os softwares não consideram, né? Bom, estimar a precisão do GNSS é uma tarefa altamente complexa, né? Vocês tiveram noções ali da quantidade de erros envolvidas, né? Mas, enfim, os fabricantes, de certa forma, fazem isso, né? Então, por exemplo, o posicionamento relativo padrão tem precisão horizontal hoje em dia de 3 milímetros mais 0,1 ppm na horizontal, né? Então, ou seja, 3 milímetros mais 1 milímetro a cada 10 quilômetros, e 3,5 milímetros mais 0,4 ppm na vertical. Então, 3,5 milímetros mais 4 milímetros a cada 10 quilômetros na componente vertical. Só que essa precisão é a precisão do vetor, ou seja, né, de uma antena a outra, né, da antena do base à antena do rover. É essa incerteza aqui que o fabricante está nos dizendo. No caso do RTK, são valores aí um pouquinho piores, né? Porque é em tempo real, enfim. Mas aonde eu quero chegar? Na prática, primeiro a gente vai medir a altura da antena, né? Então, o receptor vai ser instalado no ponto, a gente conhece a posição do ponto, mas o receptor não vai estar estacionado exatamente sobre o ponto. Então, a gente tem que medir essa altura da antena.
Bom, se a gente está falando em medição, como vocês vão ver ao longo do curso, aí a gente está falando em erro, né? Então, tem um erro na altura da antena. Esse erro, em geral, vai ser negligenciado pelo software. E tem um outro erro, que é o erro da centragem, né? A gente não vai conseguir centrar e nivelar o equipamento exatamente sobre o ponto. Então, um outro erro que vai afetar aqui ó, a qualidade de posicionamento é o erro da centragem, tanto da base quanto do rover, né? Do receptor no bastão. Então, nessa figurinha, a gente tem o ponto base num ponto conhecido, né? Um piquete, enfim, e temos aqui o bastão com o rover nos pontos de interesse. Bom, no caso do receptor base, então geralmente eu vou usar um tripé com base nivelante, prumo óptico, a bolha tubular aqui e tudo mais, né? Então, nesse caso, a gente pode assumir um erro na altura da antena de mais ou menos 2 milímetros e um erro na sua centragem de mais ou menos 1 milímetro por metro. Isso vem dos próprios fabricantes, né? No caso, a Leica lá, ela informa que o erro de centragem do prumo óptico é dessa ordem, né? 1 milímetro por metro. No caso do rover, a situação já é outra. No rover, a gente já tem a altura padrão do bastão ali, por exemplo, 2 metros. Claro que vai ter um erro nessa altura nominal que o fabricante forneceu. Mas vamos negligenciar ela, né? Vamos supor que rosqueando ali o receptor até a sua base, beleza, a gente tem uma altura ali de 2 metros. Mas o erro de centragem é muito maior, porque primeiro porque o bastão está mais alto, né? Geralmente 2 metros, e segundo porque ele não é centralizado com base no prumo óptico e na bolha tubular, e sim apenas controlado pela bolha circular. Então aí a gente já pode falar de um erro de mais ou menos 2,3 milímetros por metro. Ou seja, a altura padrão de 2 metros, 4,6 milímetros. 4,6 milímetros que não são considerados na precisão nominal do equipamento, né? Então já é uma fonte de erro significativa. E quando que a gente tem realmente essa situação, né? Bom, quando a gente está no caso da centragem forçada, né? Então, que na prática são apenas quando a gente for ocupar praticamente pontos da SGB, né? Então a gente não vai levantar um ponto que a gente vai rosquear ali num pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada, né? Então, nessa situação, a gente pode assumir um erro da altura e um erro de centragem da antena de zero, né? A gente vai rosquear ali a antena até a base ali da rosca. E nessa situação, né, qual seria o erro de centragem, né? Então, 2 bastões de 2 metros, um em cima do outro, para fugir do multicaminho do muro ali, né? Nesse vértice de divisa. E ainda tem esses outros tipos de situações aí que o pessoal muitas vezes recorre no dia a dia, né? Bom, apenas como a título de curiosidade, vocês vão ver isso na disciplina de ajustamento, ou GNSS, enfim, propagação de erros. Mas vamos supor que o meu posicionamento RTK me deu uma precisão de 8 milímetros na horizontal e de 15 milímetros na vertical. Bom, essa precisão que a controladora forneceu é apenas do vetor. Vamos supor que eu já tinha ocupado um ponto base com precisão de 10 milímetros na horizontal e 17 milímetros na vertical. Nós do IFSC não conhecemos nenhum software de campo, nenhuma controladora, em que a gente consiga informar a precisão do ponto base, né? Então, o RTK ele sempre fornece um resultado otimista, por assim dizer, né? Porque ele sempre fornece a precisão do vetor, mas ele ignora a precisão do ponto base. Então, vamos considerar que o nosso ponto base tinha uma precisão já de 10 milímetros horizontal e 17 vertical, e que o erro de centragem do rover era de 4,6 milímetros, né? Um bastão convencional e zero a sua altura. E o base, 1,5 mm na centragem e 2 mm na altura. Então, o caso convencional aqui do tripé. Fazendo as propagações, a precisão horizontal do rover salta de 8 para 14 milímetros e a vertical salta de 15 para 23 milímetros. Então, vamos, sei lá, um exemplo hipotético que a tolerância fosse 10 milímetros na horizontal e 20 milímetros na vertical. Então, considerando apenas a precisão do vetor, sim, a gente consegue atender. Considerando a realidade, né, que o ponto base já tem as suas precisões e tem as centragens e as alturas, não, a gente não conseguiria atingir. Então, atenção quanto às propagações inadequadas
fornecidas pelos softwares aí, em geral. E já tem receptores que conseguem medir inclinado, né? Então, ele tem um inclinômetro, ele mede esse ângulo de inclinação do bastão e corrige a coordenada. Só que mesmo nesses casos, obviamente, tem uma precisão associada, né? Então, essa correção que ele faz não vai eliminar por completo o erro da centragem. Tem uma precisão ali, tem uma limitação. Bom, e por fim, na questão do GNSS, na questão das redes, né? Porque qual que é o nosso sonho, né? O nosso sonho é que todos os municípios do Brasil tivessem uma rede geodésica, né? Realidade muito longe aí de ser atingida. Então, por exemplo, Florianópolis não tem, né? Essa figurinha que eu estou mostrando é uma situação hipotética aí que não existe, né? Mas e até pela questão do emprego, né? Então, teria muita demanda pelo nosso profissional se os municípios do Brasil tivessem que ter uma rede de referência. Mas, enfim, quais são os critérios que a gente julga serem mínimos, né, para uma rede GNSS? Bom, primeira coisa, um vértice a cada 50 km² no caso urbano ou 200 km² no caso rural. 50 km daria um retângulo 7x7, mais ou menos, né? E 200 km é, então, mais ou menos 14x14. Claro, onde tem área urbana, uma densidade maior, área rural, uma densidade menor. O que define se é urbano ou rural? Plano diretor do município, né? Então, por exemplo, Florianópolis não tem área rural no seu plano diretor. Então, não importa se é no meio do mato aqui, né? É tudo considerado urbano. E, bom, tem municípios no Brasil, por exemplo, lá em Altamira, que se a gente fosse aplicar essa regrinha, o número de vértices ia ir lá para casa dos milhares, né? Então, a recomendação é aplicar essa regrinha até atingir o número 20. Então, passou de 20, bom, aí o município escolhe, você vai implantar 20, ou você vai implantar 50 ou 100, mas pelo menos 20, né, seguindo essa regrinha. Outra questão, no mínimo 2 pontos de controle, para a gente justamente, se um ponto estiver errado, a gente consegue detectar depois no ajustamento, né? Então, temos esses dois pontos, o controle externo. No nosso caso, muito fácil, né? A gente tem as duas estações ativas ali do IFSC e da UFSC. Só para comentar, sempre que a gente processa o IFSC e a UFSC, a gente nota uma inconsistência altimétrica de cerca de 5 centímetros entre elas, né? Como a gente não tem um terceiro ponto confiável, a gente não sabe dizer em qual das duas está o erro, né? Mas uma das duas está aí com a altitude cerca de 5 centímetros errada, por assim dizer, né? A altitude oficial fornecida lá. Porque isso acontece todo ano, né? Todo ano a gente faz processamentos e todo ano essa discrepância de mais ou menos 5 centímetros aparece. Bom, se eu não tenho estações AMC, eu posso recorrer a marcos da rede passiva, né? Então, marco de concreto, pilar, enfim, chapa metálica. No mínimo 3 vetores por vértice, né? Então, se vocês forem ver aqui, cada vértice tem no mínimo 3 vetores, que é para ter a questão da identificação dos erros também, no processo de ajustamento ali. Então, evitar pontos com apenas 2 conexões, né? A gente não consegue identificar eles. Somente vetores independentes. Aí vocês vão ver também lá no GNSS que a gente tem uma regrinha, se a gente vai com 20 receptores para campo, né, a gente não pode utilizar os 20 todos os vetores formados no ajustamento ali. Tem um número mínimo de vetores independentes e os demais são ditos triviais, né? E uma outra questão é buscar controlar a dimensão desses vetores, né? Então, por exemplo, exagerando, né? A gente não vai ter um vetor desse vértice mais ao sul com esse vértice mais ao norte. Por quê? Porque esse vetor vai ser muito maior que os demais, né? E o que acontece? A gente tem um vetor com precisão de 1 milímetro, um vetor com precisão de 10 milímetros, 1 centímetro que seja, né? Então, esses pesos, né, essas precisões diferentes vão influenciar no ajustamento. Então, quem tem 1 milímetro fala muito, quem tem 10 milímetros fala pouco, né? Então, pode chegar um caso extremo de ajustar com apenas aquele vetor de 1 milímetro, ou ajustar com os dois, né, o de 1 milímetro e um de 10, praticamente não muda, porque um tem uma precisão muito superior ao outro e o ajustamento acaba levando isso em consideração. Então, buscar controlar a dimensão dos vetores também. Claro, a gente também tem que escolher adequadamente o local, né, considerando acesso, segurança, estabilidade do solo, né? Então, para cada região ali a gente tem que ver. Então, aqui nesse exemplo, bom,
De repente, poderia ser uma boa ideia colocar um marco de concreto aqui nesse canteiro central, né? Mas, claro, buscar fazer o horário de rastreio fora do horário de pico, né? Uma questão de estabilidade do solo, e caminhões e ônibus ali com obstrução de sinal e etc. Só a título de curiosidade, né? No nosso entorno aqui do nosso campus, a gente implantou 6 vértices, a gente fez o rastreio GNSS, depois colocou um prisma refletor em cima, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente consegue utilizar, fazer visadas a esse prisma, que está localizado aqui, né, nesse morro, né? Visadas de até 1 quilômetro, né? Para, por exemplo, utilizar como ré ou como um ponto para o método da estação livre com estação total, né? Então, é uma grande vantagem, uma proposta que saiu no artigo nosso da Revista Brasileira de Cartografia, coloca uma meia dúzia de prismas em locais notáveis como esses, né? E tu tem uma cobertura aí de pontos de apoio bastante satisfatória para o município, a baixo custo, né? Bom, do GNSS, basicamente aquelas questões. Agora, quando é que a gente utiliza a estação total? Vou tomar uma água aqui. Bom, a gente vai entrar com a estação total onde o GNSS não é adequado, né? Então, vamos voltar aqui. Então, por que utilizar a estação total aqui? Bom, porque é a área central de Florianópolis, tem muito prédio, né? Então não dá para ter solução fixa, né, aqui embaixo, né? Ao contrário, aqui no topo do morro, com uma condição privilegiada de rastreio. Então aqui entra a estação total, por exemplo, né? Então, no caso da estação total, considerações que a gente tem que ter. Primeiro, né, sempre apoiar o bastão num bipé ou num tripé. A gente já vê aquela questão da erro de centragem. E é óbvio que esse erro de centragem é reduzido quando o bastão está apoiado por um bipé ou tripé do que quando está sujeito ali à respiração do operador, né? O ajuste fino horizontal aqui, nesse vídeo aqui, eu acho que vou ter que tirar o volume, porque senão ele vai dar um ruído muito alto. Deixa eu ver. Uma travadinha. Bom, mas qual que é a ideia? Sempre que a gente conseguir enxergar o pé do bastão, ou seja, o mais próximo possível do ponto topográfico, a gente faz a colimação horizontal ali, faz o ajuste fino horizontal ali. E depois só leva para o bastão lá em cima. O prisma lá em cima, desculpa. Por quê? Porque dessa forma a gente reduz o erro de centragem. A gente está apontando, fazendo a trava horizontal o mais próximo possível do ponto topográfico, e não diretamente no prisma. Por algum motivo aqui não está rodando essa animação. Deixa eu ver. Vou voltar e ver. Bom. Outra questão seria a questão do vértice de ré. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o nosso ponto de estação é esse, e nós temos 3 possibilidades para dar ré, né? 3 pontos possíveis para fazer a ré. Qual desses 3 a gente poderia escolher? Então, aqui, essas figuras mostram as elipses de erros, né? Então, as regiões de incertezas de cada ponto, enfim. A solução mais óbvia seria esse, né? O P13. Por quê? Porque ele tem a menor elipse, tem a menor incerteza. Só que se a gente for olhar na direção do alinhamento, P13 e P12, a elipse do P12 ela está praticamente perpendicular à direção do alinhamento. E quando a gente pensa que a ré é para orientação, o nosso azimuth vai ter uma incerteza muito grande. A outra, então, o próximo ponto seria o A13. Né? Ele está aí com uma elipse de erros menor do que do P11 e bem na direção da visada, né? Ou seja, um baixo erro angular aqui na orientação. Só que a do P12 também, né? Novamente, pensando no azimuth resultante da ré ali, ele está praticamente perpendicular a essa visada, também vai afetar significativamente. Então, nesse caso, por mais curioso que possa parecer, né? A melhor ponto de ré seria o P11, porque embora ele tenha a maior elipse de erros, né? A sua elipse de erros está numa direção aí praticamente perpendicular, né? A direção da visada, reduzindo aí o erro da orientação. Bem como a elipse do P12 também, né? Está praticamente no alinhamento ali. Então, esse azimuth aqui, de ré, seria o mais preciso dos 3 azimuths de ré possíveis. Medição sem prisma tem que tomar alguns cuidados, né? Evitar esse tipo de situação, né? Reflexões múltiplas ali que podem ocorrer.
ter em mente que o nosso ponto medido nunca vai ser o ponto correto, né? Porque é uma média das reflexões, né? No entorno ali da superfície. A constante do prisma, a gente também tem que ter ideia aqui, em mente, né? Que ela é válida, é o caminho ótico que o sinal percorre, né? Ela é válida para direções de visada perpendicular ao prisma. Ó, se eu não corrijo a orientação do prisma no levantamento, eu estou fazendo uma visada inclinada, ele vai percorrer um caminho óptico diferente. E, portanto, aquela constante do prisma informada não vai ser aí o caminho óptico real percorrido, né? Então, sempre que faz medições com estação total, busca se orientar o prisma na direção da visada, né? Na direção da estação total, considerando aí a inclinação da visada, né? Em terreno inclinado. Poligonação tem um método bastante eficiente, que é o método dos 3 tripés, né? Qual que é a ideia? Para a gente reduzir o erro de centragem, a gente trabalha com 3 tripés e 3 bases nivelantes. Então, por exemplo, nessa situação, um tripé com um prisma ré, um tripé com um prisma avante e o tripé com ponto de estação, né? Fazendo a leitura ré e avante. No nosso próximo ponto de estação, que vai ser avante, né? A gente mantém o tripé e a base nivelante, a gente apenas coloca a estação nele, pega esse outro tripé e joga para o próximo ponto, e pega esse prisma e volta para o anterior. Fazendo isso, a gente garantiu a mesma centragem nesses 2 pontos, e esse ponto aqui vai ter a mesma centragem no próximo, né? Então, a gente reduz os erros de fechamento da poligonal, porque a gente trabalha com a mesma centragem quando o ponto é ré, quando o ponto é estação e quando o ponto é vante, né? Então, é chamado método dos 3 tripés. Estação robótica, a gente tem que ter em mente que a pontaria é direto no prisma, né? Então, tem que estar atento a isso, né? Então, buscar deixar o prisma o mais verticalizado possível e não utilizar quando a precisão exigida for ali no nível de 1 milímetro, enfim, né? Tem estações robóticas que é possível fixar a pontaria e depois trazer para o prisma, né? Porque o operador ele tem uma visão do que a estação total estaria enxergando, por assim dizer, né? Mas, em geral, a pontaria é direto no prisma. Refração e trajetória, então aqui é um exemplo interessante, né? Vamos supor que a gente vai informar a temperatura e a pressão atmosférica do ponto de estação, mas ele está dentro do ambiente termicamente isolado, né? Na verdade, o sinal vai percorrer todo o caminho até o prisma e voltar, né? Então, idealmente, deveria ser informada aí a temperatura média, por assim dizer, né? Tanto do ponto de estação ao ponto do prisma. Essas diferenças podem atingir 1 milímetro, tá? Então, por exemplo, podem afetar a questão do monitoramento de uma barragem, né? Lá na UFPR tem um doutorando que está investigando esse tipo de situação. Leituras conjugadas, direta e inversa, para reduzir erros sistemáticos em comum, né? Então, faça a pontaria na posição direta e faça a pontaria na posição inversa da luneta para corrigir erros sistemáticos em comum. Por exemplo, vamos supor que o eixo esteja um pouquinho torto, enfim, né? Nesse sentido. Então, quando a gente faz a inversa, a gente meio que compensa, a gente traz para o centro a média das duas. Então, leituras conjugadas, posição direta e inversa, reduzem erros sistemáticos em comum. Tem um método que é o chamado ponto excêntrico, né? Vamos supor que a gente quer determinar a posição do centro de um caule, de uma árvore, por exemplo, né? A gente sabe que a gente vai posicionar o prisma ali, a posição que a gente vai obter do prisma não é a posição do centro do caule. Como é que a gente pode fazer isso de maneira prática, né? Então, algumas estações têm um programinha do ponto excêntrico. Então, por exemplo, a gente posiciona o prisma nessa situação e nessa leitura eu vou pegar apenas a direção. Então, apenas essa direção do prisma. Depois eu coloco o prisma nessa posição e aí eu pego a distância, porque aí ela vai combinar a direção da primeira leitura com a distância da segunda e aí vai conseguir informar a coordenada do centro do caule ali da árvore, por assim dizer, né? Então, é o ponto excêntrico. Desvio da vertical, né? Então, é um assunto aí que geralmente é negligenciado, né? Então, a gente nivela pela vertical, mas os nossos cálculos serão pela normal, né? Enfim, vocês vão ver isso a fundo lá em geodésia. Mas, na prática, a gente sabe que o desvio da vertical existe, mas a gente ignora ele, né? Porque não é tão simples de ser determinado.
Então, essa influência, né, então, de medir na vertical, mas calcular na normal, né, então, pode atingir aí milímetros ou até mesmo centímetros em alguns municípios do Brasil. Então, é um assunto que a gente também está investigando a nível de doutorado lá na UFPR. Uma outra questão é a altura do prisma. Por quê? Porque, bom, a gente usa ali o bastão graduado que a gente coloca ali no 1,60 m, por exemplo, né? Então, a altura do prisma é 1,60 m. Só que essa altura do bastão graduado é referente a um modelo específico de prisma, né? O que vem no conjunto do bastão ali. Se a gente utilizar outros prismas, a gente vai ter alturas diferentes, né? Porque a rosca ali, a regulagem da rosca não vai estar igual, né? Então, a rigor, a gente tem que sempre conferir, né? Se a gente não sabe se o prisma faz parte do conjunto ali, enfim, tem que fazer a medição com treino independente para verificar. E, claro, é possível ajustar, fazendo a regulagem ali, enfim, para deixar a altura do bastão correspondente à altura real do prisma, né? Por assim dizer. Então, essas são algumas dicas aí de levantamentos com estação total, né? Algumas considerações. Bom, eu tinha a ideia de apresentar em 1 hora todo o conteúdo, mas eu acho que não vai dar. Pelo que eu estou vendo aqui, eu já estou em 49 minutos, mais ou menos. Então, quando der 1 hora, mais ou menos, eu pergunto para vocês se querem fazer um intervalo, enfim, como está aí. Mas seguindo aqui. Esse é um outro estudo interessante, tá? Que é a questão da geometria do levantamento. Então, nessa situação, nós temos... Em todos os casos, nos 4 casos, a gente tem o mesmo equipamento, 5 segundos angular e 2 milímetros mais 2 dB linear, e as mesmas distâncias, 100 metros, né? Do ponto de estação a 2 pontos de controle, A e B. O que muda? Muda o ângulo horizontal aqui, né? 45 graus, 90 graus, 135 graus e 180 graus. Bom, e aí a gente tem a elipse, né? Então a região de incerteza do ponto determinado aqui. Então, em todos os casos é o mesmo equipamento e o mesmo número de medições, né? São 2 distâncias de 100 metros e um ângulo horizontal. A única coisa que está mudando aqui é o valor desse ângulo horizontal. Mas notem que as áreas das elipses mudaram bastante, né? Então, aqui nesse gráfico nós temos o valor do ângulo horizontal, de 45 a 180, e a área relativa da elipse. Claro, a maior elipse com uma área relativa de 100%. E aí, quando o ângulo horizontal vai de 45 para 90, né, a área relativa da elipse reduz de 100 para 55, mais ou menos. Então, cai quase pela metade. Já quando o mesmo incremento, né, de 45 graus é aplicado de 90 para 135, essa redução já fica bem menor, né? Então, vai aí de 55 para 45. E de 135 para 180, menos ainda, né? Então, estabiliza lá em 40 e poucos %, né? Então, tem uma redução violenta aí, do 45 graus até 90, e depois praticamente estabiliza. Então, aqui a gente já consegue definir uma regra prática de campo, né? Ao menos uma intersecção horizontal com um ângulo de 90 graus por vértice, né? Então, nesse caso aqui, bom, eu não consigo ter 90 graus aqui, visando o ponto A e B. Mas será que não é possível visar um outro ponto aqui onde eu consiga garantir essa abertura de pelo menos 90 graus, né? Eu posso fazer, por exemplo, a estação livre, né? Uma rede, enfim. Então, buscar sempre ter pelo menos aí um ângulo horizontal de 90 graus por cada vértice no levantamento com estação total. E aí, pensando na prática, bom, isso é relativamente tranquilo de ser atingido com estação livre, poligonais enquadradas e redes horizontais. Né? Na estação livre aqui, bom, vou ter 3 ou mais pontos, né? Bom, eu consigo aqui pegar garantir pelo menos um ângulo igual a 90 graus. Poligonal enquadrada, que eu não tenho que respeitar uma figura também, né? Eu posso ali fazer o desenvolvimento da poligonal de tal forma que eu consiga ter esses ângulos próximos de 90 graus. Rede horizontal, que eu tenho múltiplas visadas por vértice, né? É mais fácil ainda. Aonde que está o problema?
uma poligonal fechada, né? Especialmente para poucos pontos de apoio, né? Para poucos pontos de estação. Então, nesse exemplo, uma poligonal fechada com 3 vértices, bom, triângulo, o ângulo médio é 60 graus. Né? Então, pelo menos um ângulo, pelo menos 2 ângulos, desculpa, né? Vão ter que ser menor que 90. O quadrilátero, a média é 90. Bom, mas na prática, alguns deles vão ter que ser menor que 90, né? E assim por diante, né? Então, poligonais fechadas com poucos pontos de estações não são recomendados, né? Seguindo esse exemplo que a gente viu aí da área da elipse resultante, né? Então, pela intersecção pobre, né? Pela influência da geometria do ângulo ali no levantamento. Bom, isso é utilizando o formulário clássico de ângulos e distâncias, né? Aí, uma dissertação de mestrado de um professor lá do IFSC, nós chegamos num outro resultado completamente diferente que nos deixou bastante intrigados, né? Se a gente fizer a chamada estação livre, ou seja, a gente ocupa o ponto de estação e visa os pontos de apoio, pela transformação 2D de Helmert, qual que é a ideia dela? A estação total vai ter o seu sistema de referência, que não vai ser o sistema de referência dos pontos de apoio, por exemplo, o sistema UTM, né? Então, tendo ali 2 ou mais pontos de apoio, eu consigo fazer essa conversão do sistema da estação em azul para o sistema, por exemplo, UTM em vermelho. O que consiste essa transformação? Corrigir a posição da estação em x e y, né? Então, das suas coordenadas locais para as coordenadas UTM, que é essas duas translações aí da animação, corrigir o ângulo de rotação, né, do zero da estação arbitrária para o norte de quadrícula da UTM, e aplicar o fator de escala nas distâncias, né? A gente sabe que a distância no plano topográfico não corresponde à distância projetada. Então, são esses os 4 parâmetros aí que a gente pode aplicar para fazer essas conversões. Bom, então é um outro modelo matemático, né? Essa transformação geométrica do Helmert. O que acontece? Então, lá no IFSC nós temos aqueles prismas que eu já comentei, né? E tem um ponto lá que a gente consegue visitar 5 dos prismas, 5 dos 6 prismas, né? Que seria essa situação, né? Nós temos estação livre e 5 dos 6 prismas que nós temos, né? Ceísa, laranja, Rantei, N-ponto e Rick PV. O que a gente fez? Bom, a gente analisou o melhor e o pior cenário com 4 pontos, 3 pontos e 2 pontos de apoio, que é o mínimo necessário. Então, a gente variou o número de pontos de controle aí. Com 4 pontos, tudo bem. O melhor cenário é só excluindo o Rantei, né? Claro, já está praticamente colinar o Ceísa, né? Então, com 4 pontos, Ceísa, laranja, Rick e ele ponto. Melhor cenário. O pior é esse aqui, né? Ceísa, Rantei, laranja e Rick. Né? Então, tirando ele ponto da jogada. Essa estação livre. Até aí, tudo bem. Os resultados curiosos começaram a aparecer para 3 pontos de apoio. Então, com 3 pontos de apoio, o melhor cenário para a estação livre foi essa. Rantei, Ceísa e ele ponto. Rantei, Ceísa e ele ponto. Mas, como a gente viu no slide anterior, né, essa geometria não está muito favorável, né? A gente está com um triângulo meio fechado aí, enfim, não está muito aberto, né? Tem aquela questão do quanto mais aberto for, melhor, enfim, né? E além disso, por que não? Ceísa, ele ponto e laranja, né? Então, Ceísa, ele ponto e laranja. Por que Ceísa, Rantei e ele ponto? Sendo que Ceísa, ele ponto e laranja, a gente tem uma geometria muito mais aberta aqui. Primeiro questionamento, né? Já com o pior resultado foi esse, ó, Ceísa, Rantei e laranja. Se a gente for pegar os 5 pontos, Ceísa, Rantei e laranja são os 3 mais próximos. Então, são as menores distâncias. Então, como que as menores distâncias vão dar o pior resultado? Né? Além da gente estar com uma geometria aqui relativamente boa, né? Em termos de abertura. E para 2 pontos? Bom, para 2 pontos, o melhor de todos foi Ceísa e ele ponto. Até aí ok, porque a gente está com aquele ângulo praticamente igual a 180 graus que a gente viu. Mas o pior de todos foi Ceísa e laranja. Ó. Ceísa e laranja. Onde a gente tem ali um ângulo de abertura bem maior do que, por exemplo, o Ceísa e o Rantei. Então, por que não foi o Ceísa e o Rantei? Esse ângulo bem mais fechado aqui. Por que foi o Ceísa e o laranja?
se a gente viu no slide anterior que quanto maior o ângulo de abertura, melhor. E aí, a questão da estação livre é a seguinte: na estação livre não importa a geometria, o que importa é a distância relativa do ponto de estação em relação ao centro dos pontos de apoio, né, em relação à distância média dos pontos de apoio ao centroide da sua figura. Então, a gente definiu um fator centroide, que vai ser essa distância da estação livre ao centro dos pontos de apoio, essa distância em azul, dividida pela distância média dos pontos de apoio em relação ao centroide. Essa distância em vermelho, claro, uma figurinha simulada aqui, né? E aí, comparando, né, a precisão resultante, o desvio padrão resultante com o fator centroide, temos aí uma correlação quase perfeita, né? Então, quanto pior a precisão, quanto maior o desvio padrão, maior o fator centroide, né? Quanto melhor a precisão, quanto menor o desvio padrão, menor o fator centroide. Então, isso é muito interessante, né? Porque, dependendo do modelo matemático, a gente tem resultados diferentes aí, né? Se a gente utilizar o formulário clássico de ângulos e distâncias, a geometria importa muito. Então, pelo menos um ângulo acima de 90 graus. Se a gente utilizar a transformação de Helmert, o que importa é a distância da estação ao centro da figura. Ponto. Não importa se é uma figura horrível, né? Se é uma figura aberta, enfim, o que importa só é a sua distância em relação ao centro. Bom, e esse fator centroide ele pode ser muito útil na escolha do melhor local para o ponto da estação livre. Então, vamos supor que a gente já tem os pontos de apoio materializados, né, que é o que acontece na prática. E a gente pode escolher aonde estacionar a estação livre. Bom, aí a gente já sabe, bom, vamos tentar estacionar ela o mais próximo possível do centro, né? Então, só que a gente não necessariamente pode estacionar no centro, porque pode não ter visibilidade a um dos pontos. Então, esse fator centroide nos permite escolher dentro dos pontos possíveis, né? Então, dentro dos locais que eu consiga avisar pelo menos 3 ou 4 pontos, enfim, aquele que é o mais próximo do centro, né? Então, uma aplicação, uma regra bem simples para ser utilizada no planejamento do levantamento. E outra questão, né? Além de não depender da geometria, a precisão da estação livre também não depende das distâncias, né? Então, por exemplo, nesse melhor caso aqui, tem a distância dele ponto lá, que é na ordem de 500 metros, né? Já nesse pior caso, foi justamente as 3 distâncias mais curtas. Então, foge de outra premissa, né? Que é quanto maior a distância, pior a precisão da estação total, né? É isso que diz a precisão nominal do fabricante, por exemplo, né? Mas no caso da estação livre, não. O que importa é realmente, por Helmert, né? No caso da estação livre por Helmert, o que importa é simplesmente a distância relativa da estação ao centro da figura. Não importa se é uma figura de 2 km, né? Ou se é uma figura de 500 metros, enfim. Então, não depende da geometria e nem do valor absoluto das distâncias. Então, uma conclusão bastante interessante aí que a gente descobriu aí com essa dissertação. Bom, eu não sei como é que está o cérebro de vocês aí, enfim, né? Então, já deu um pouquinho mais de 1 hora. Foi mais ou menos metade mesmo da apresentação. Então, o pessoal aí quer tocar direto, quer fazer uma pausa? Professor, eu acho que o senhor pode continuar, porque pelo que eu vi aqui no chat, o pessoal tá, pelo menos o professor Deroco tá um pouco empolgado. Então acho que o senhor pode continuar assim, acho que até aí umas 8h30. Tá, não deu tilt ainda no pessoal. O senhor pode ficar à vontade, viu? Ainda. Oi, professor. Não deu tilt no pessoal, tá todo mundo em órbita ainda, conseguindo acompanhar. Eu, por mim, pode continuar. A palestra é sua. O senhor termina assim que o senhor quiser. Então eu passo a palavra aí pro senhor para continuar. Qualquer coisa aí que eu não estou acompanhando mais o chat, né? Estou aqui na apresentação, mas enfim, qualquer coisa podem me interromper. Bom, na questão da propagação de erros com a estação total, tem outras considerações aí. Por exemplo, precisão nominal do equipamento, né, é relativa a uma leitura. Então, 2 milímetros mais 2 ppm. Bom, essa é a precisão de uma simples distância, né? De uma vez a distância, a precisão vai ser essa fornecida. Porém, a angular, ela é relativa ao par direta inversa, né? Porque são 2 normas diferentes aí que definem a precisão angular e a linear. Então, aquela precisão angular da estação, 5 segundos, enfim,
ela não é relativa a uma pontaria direta, ela é relativa a uma média da direta com a inversa. Se eu fizer uma pontaria só, eu tenho que multiplicar aquele valor por raiz de 2. E além disso, é a precisão da pontaria, da direção. Só que o ângulo é a subtração de duas direções. Então, no caso do ângulo, eu tenho que multiplicar por raiz de 2 o valor da direção. Em resumo, né? Se a precisão nominal do equipamento é de 5 segundos, e eu vou medir um ângulo com apenas uma leitura na direta a ré e uma leitura na direta avante, a precisão no meu ângulo não vai ser 5 segundos, vai ser 10 segundos. Vai ser 5 raiz de 2 para a leitura simples, né? Vezes raiz de 2 para o ângulo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então, a precisão desse ângulo é de 10 segundos, e não é de 5 segundos. É o dobro. Então, tem que ter atenção aí quanto às precisões nominais, né, do equipamento. Além disso, o erro da centragem, que a gente já viu por GNSS, ele é ainda mais crítico para a estação. Por quê? Porque, além dele afetar, obviamente, as distâncias, ele também vai afetar os ângulos. Ó. Então, nesse exemplo, ó, se a gente tem a estação com erro de centragem, tem o vértice de ré com erro de centragem e tem o vértice de vante com erro de centragem, bom, o nosso ângulo medido não vai ser o ângulo sem erro de centragem algum, né? Vai ser o ângulo mais a influência do erro da centragem. Então, vai afetar tanto as distâncias quanto os ângulos. E aí, exemplos, né? Aqui nós temos a distância horizontal da estação ao ponto visado, avante, de 50 a 250 metros. E aqui nós temos o erro de centragem angular, né? Então, esse erro de centragem convertido já em segundos de arco, né? Para várias distâncias de ré. Né? Então, várias séries de distância de ré. Desde 50 metros em vermelho até 250 metros em azul escuro. Bom, esses valores foram obtidos considerando o erro de centragem da estação e do prisma de 1 milímetro. Né? Então, notem que interessante. Claro, quanto maior for a distância da ré, né, mais esse erro reduz. Né? Então, por exemplo, uma distância horizontal de 50 metros na ré, até reduz. Né? Eu posso aumentar o valor da avante, que esse erro não reduz muito, né? Porque a distância da ré é curta. Já 150 metros ela já converte rapidinho. Mas se a gente for comparar, ó, os resultados para uma ré de 250 metros e para uma ré de 150 são praticamente iguais. Então, aqui a gente já consegue tirar uma outra regrinha prática. A distância horizontal da ré, pelo menos 150 metros, que já é ali, praticamente já atinge a convergência. E notem que o erro de centragem angular, quanto maior for a distância, menor é o erro de centragem, né? O que faz sentido. Porque, ó, vamos pensar que quanto mais distante tiver a ré e a avante da minha estação, menor vai ser o efeito desse erro de 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, enfim, no ângulo resultante, né? Porque maior vai ser o tamanho da reta, né? Então, menos sensível vai ser ali a abertura da reta. E, além disso, quanto mais distante tiver o ponto, mais fácil é a gente fazer a colimação, né? Então, aqui é uma fotografia justamente de uma visada a um dos nossos prismas 360 lá, o L ponto. Essa visada aí tem em torno de 500, 600 metros, né? Então, um prisma a 500, 600 metros de distância, ó, ele some, né? Ele praticamente some ali no retículo da luneta quando eu for fazer a pontaria. Se esse prisma estivesse a 50 metros, ele ia ter um zoom gigante dele ali, né? E aí, como é que eu vou achar o meio dele? E aí, a precisão da estação total de 2, 3 segundos, cada mexidinha para um lado vai afetar ali a pontaria, né? Então, não é apenas a questão da centragem, também tem a questão da colimação. Então, em resumo, quanto mais distante for a ré, melhor. Bom, e na prática? Na prática, então, a gente vai ter erros de centragem de mais ou menos 1 milímetro por metro com prumo óptico, né, para a estação e para o prisma, ou zero se for centragem forçada. Claro, centragem forçada é basicamente em calibração de instrumentos, né, que a gente vai ter. Mas, em geral, a gente vai ter a mesma questão do GNSS, né?
um bastão com bolha circular, e aí a gente vai estar falando aí de 2,3 milímetros por metro na centragem do prisma ré e avante. Ou seja, para uma altura de 1,5 m do bastão convencional, a centragem já está na casa dos 3,5 milímetros. Bom, 3,5 milímetros, considerando que a pressão da distância é 2 milímetros mais 2 ppm, já é uma fonte de erro ali que, em geral, também é negligenciada pelos softwares, né? Então, deve ser levado em consideração aí, porque tem uma ordem de magnitude igual, se não superior, à precisão do equipamento. E, geralmente, os softwares, eles ignoram, né? Essa propagação dos erros de centragem. E como é que a gente reduz esse erro de centragem? Bom, uma alternativa é aquela, né, de fazer o ajuste horizontal o mais próximo possível do vértice. Outra alternativa, bastante prática também, é adotar os chamados mini-prismas, né? Então, são esses prismas circulares pequenos, posicionados próximos ao ponto topográfico. Claro que eu tenho que ter um nível de obstrução, né, para poder fazer a visada, mas, enfim, usando esses mini-prismas, eu consigo reduzir bastante o erro da minha centragem, porque eu não vou estar lá nos 3,5 milímetros a 1,5 m de altura, né? Vou estar praticamente no ponto ali, eu vou ter ali um erro de centragem ali da ordem de 1 milímetro, mais ou menos. Então, esses prismas são bastante utilizados, por exemplo, na locação, né? Na locação de obras. Quando eu preciso de uma alta precisão, né? Eu não posso locar 1 centímetro errado, né? Então, uma alta precisão aí, para reduzir o erro da centragem, o uso do mini-prisma. Porque, claro, né? Centragem forçada e até mesmo posicionar o prisma no bastão, não são alternativas muito práticas, né? E aí, só para ilustrar, ainda tem a questão da colimação noturna, né? Então, o nosso curso ele tem uma turma do matutino e uma turma do noturno, por exemplo, né? Então, infelizmente, algumas práticas à noite é mais para fins didáticos, né? Porque como é que a gente vai fazer essa visada de 500 metros, 1 quilômetro, com um erro de colimação noturno, né? Sempre o resultado, o erro sempre estoura, né? Mas é interessante deles verem. Bom, seguindo na estação total, tem um método de levantamento que pouca gente conhece, né? Nós, no nosso curso, a gente enfatiza bastante, que é o chamado método do alinhamento. Ele é extremamente simples e extremamente preciso. Qual que é a lógica do método do alinhamento? A gente tem um ponto conhecido, né? A gente vai ocupar com a estação, e tem um ponto conhecido que seria a nossa ré, por assim dizer, né? Bom, eu posso colocar o meu novo ponto exatamente nesse alinhamento, da estação ao outro ponto de referência da rede. Então, quando eu faço isso, eu estou tirando uma dimensão do meu problema, né? Eu estou saindo da planimetria e trabalhando, no caso, 1D, que é posicionar esse ponto nessa reta. Então, as suas coordenadas, elas vêm da semelhança de triângulos, né? Então, essa distânciazinha Dzinho da estação ao novo ponto, dividido pelo Dzão da estação do ponto de estação ao outro ponto do alinhamento, vezes esse ΔX maior, né? A diferença de coordenadas do ponto de estação ao novo ponto. Então, vai me dar aqui o ΔX que eu preciso para determinar o novo ponto o novo ponto do alinhamento. E idem para Y, né? Então, essa distânciazinha dividida pela distância zona, vezes essa distância zona maior do ponto de estação ao ponto de referência do alinhamento, vai me fornecer o ΔY que eu preciso para achar o novo ponto do alinhamento. Então, o que eu preciso? Eu preciso apenas medir distâncias, né? A distância da estação ao novo ponto e a distância da estação ao ponto já existente no alinhamento. Ou seja, eu tirei as incertezas angulares da jogada. Então, o erro do ângulo, da precisão nominal angular, o erro da centragem no ângulo, enfim, uma série de erros ali vão embora. Na propagação de erros, essas derivadas são sempre menores do que 1, porque o Dzinho é menor do que o Dzão, enfim. Então, as derivadas parciais ficam sempre menores do que 1. Em resumo,
a gente vai ter maior precisão no alinhamento em relação aos demais métodos planimétricos, irradiação, estação livre, poligonação e etc. Né? Então, ele é um método mais preciso em termos da planimetria, né? Levantamento de estação total planimétricos. Além disso, ele é extremamente simples, ó. Ele não requer, por exemplo, um ajustamento pelo método dos mínimos quadrados. Ele requer apenas que eu faça 2 medições de distâncias por ponto. 2 para ter um controle, né? Claro. Mas a rigor, uma só já seria suficiente ainda em cada ponto. Então, se eu medir 2 distâncias, eu já consigo solucionar. E além disso, ó, como a gente faz a divisão da distância menor pela distância maior, erros sistemáticos multiplicativos são cancelados nessa redução. Exemplo, o fator KR, né? O fator de escala da distância horizontal para a distância UTM, por exemplo. Então, nem preciso me preocupar com ele, porque já vai ser reduzido, já vai ser cancelado nessa divisão. Vou só voltar aqui. Então, quando a gente divide um pelo outro, se é um erro proporcional, um fator de escala proporcional, esse erro sistemático em comum vai embora na divisão. Então, ele é um método bastante preciso, né? Bastante prático, enfim, e que pouca gente conhece. Qual que é a única restrição? Claro, o novo ponto tem que estar dentro do alinhamento já existente, né? Então, nessa situação, por exemplo, a gente tem 3 pontos de apoio já existentes. Bom, as obstruções de campo não vão me permitir implantar um novo ponto nesse alinhamento ou nesse alinhamento, né? Apenas nesse, por exemplo, né? Então, a única restrição é essa. E a outra questão aqui é a questão da importância dos croquis, né, de campo. Que isso também é algo que geralmente a gente não dá muita importância, né? Mas, por exemplo, aqui é um caso real da nossa rede lá do IFSC, né? Bom, essa grama vai crescer e esse ponto vai sumir, né? Só que ele é um ponto da nossa rede, a gente utiliza ele nas nossas aulas práticas. Como é que a gente consegue localizar esse ponto depois? Então, o croquis adequado do ponto, ó. Então, se a gente amarrar a posição do ponto com distâncias da trena a pelo menos 2 pontos, nesse caso aqui até mais, né? 2 pilares aqui mais 2 quinas, puxando a trena dessa quina, no valor informado ali, 42,6 centímetros, a gente tem um círculo para ela, né? Onde o ponto pode estar. Bom, mas esses círculos, se a gente puxar em relação a esse outro prédio, né? Esses 3 metros e 163, vai fornecer um outro círculo, que vai interceptar o primeiro círculo em 2 pontos. Um ponto a gente elimina da situação de campo, né? Então a gente já consegue, ó, só puxar essa trena direto, ter aqui um meio círculo, né, de certeza, e daqui também, já consegue achar exatamente onde está o ponto. E aí é só cortar o mato e ocupar, né? Então, um croquis adequado para registro do ponto. Além disso, no próprio croquis ele já diz para quais pontos ele dá avisada, ó. Então, olhando o croquis, a gente já sabe, ele dá avisada para o L13, para o L10 e para o L9 da rede, né? Então, a gente já pode definir a estratégia de levantamento, que a gente já sabe para quais outros pontos da rede ele é intervisível. Tudo isso já no seu croquis, junto à sua monografia, né? E o próprio croquis do levantamento, das medições, né? Então, essa questão, os professores do IFSC, eles fizeram doutorado de sanduíche na Alemanha, né? Alguns deles, eles aprenderam isso lá com o pessoal lá de fora, né? Como fazer um croquis mais técnico de levantamento, né? Então, aqui, por exemplo, o que esse croquis está nos dizendo? Que esse ponto aqui foi determinado por estação livre, e esse ponto também foi determinado por estação livre. Por que eu sei isso? Por causa dessa simbologia, ó, do círculo com a barra no meio. Essa simbologia eu uso para pontos não materializados. Se ele não foi materializado, ele só pode ter sido determinado por estação livre. Além disso, essa estação livre utilizou esses 3 pontos de apoio para determinar a sua posição. Como é que eu sei isso? Por causa da seta saindo dela até os pontos, né? E também sei que foi feita provavelmente a transformação de Helmholtz. Por quê? Porque eu sei que foi medido distância e ângulo. Como é que eu sei isso? Que a distância é representada pela setinha e o ângulo pelo tracejado. Eu poderia ter utilizado um outro método, né? Então, uma trilateração, só a distância, ou um potenô, por exemplo, só ângulos, mas nesse caso não, foi ângulos e distâncias. Bom, os demais pontos foram levantados por irradiação. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho as setinhas, e eu sei, inclusive, de qual estação ele foi levantado, né? Então, a setinha simboliza a irradiação,
E tem pontos, ó, como esse daqui, que foi determinado pelas duas estações livres, ó, por essa daqui e por essa daqui. Como é que eu sei disso? Porque tem duas setinhas chegando nele, e cada setinha apontando para a direção de um dos pontos. E além disso, eu sei que, por exemplo, esse ponto aqui, ele é um marco de concreto. Como é que eu sei isso? Porque ele está com uma simbologia diferente, né? O quadrado e o CO, indicando que é concreto. Os demais, ó, um círculo, pino, 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 PI, e no caso aqui, PE, PE, prego. Então, eu já sei como esse levantamento foi feito, né? Quais foram os pontos de estação, qual foi o método utilizado em cada ponto de estação, quais pontos cada ponto de estação levantou, né? Quais pontos foram medidos pelos dois pontos de estação ou por um só, e qual desses um foi, né? E ainda qual é a materialização dos pontos, concreto, pino, parafuso, enfim, tudo isso olhando para o croquis. Então, essa documentação de campo, né, essa importância do croquis de campo é algo também que deveria ser mais enfatizado, né, uma documentação mais técnica, né, porque se a gente entregar para os nossos alunos sem essa padronização, cada um vai fazer um croquis diferente, né, e vai sair um arranjo pior que o outro, né. Então, essa é uma outra questão aí que a gente gosta de enfatizar nos levantamentos com estação total. Bom, finalmente, então, o nivelamento geométrico, né? Então, a gente já viu o GNSS, vimos estação total, e agora o nivelamento geométrico. Quando é que a gente vai usar o nivelamento geométrico, ao invés da estação total do GNSS? Bom, basicamente quando a gente quer altimetria de alta precisão. Então, o nivelamento geométrico é, ainda hoje, né, o método mais preciso para a obtenção das altitudes, né? Então, a gente utiliza o nivelamento geométrico quando a gente está interessado em alta precisão na componente vertical. Só tomar uma água aqui. Então, quanto ao nivelamento geométrico, a primeira questão é o planejamento do nivelamento geométrico. Para quem não sabe o que é o nivelamento geométrico, né? Primeiro vamos só ter conceitos iniciais aqui. Então, eu vou ter a superfície topográfica e eu vou instalar o meu nível, né? Mais ou menos a igual distância do meu vértice de Ré e do meu vértice de Vante. O meu vértice de Ré, eu vou considerar que é a minha RN, a minha referência de nível, meu ponto que já tem altitude conhecida. Ou seja, essa setinha em magenta, né, ou seja, a altitude do ponto em relação ao meu referencial altimétrico já é conhecida, né? Então, o geóide, enfim, onde a altitude seria zero. E o que eu quero determinar é essa setinha em ciano, a altitude do meu ponto de Vante. Como é que eu faço? Bom, eu vou posicionar uma mira no vértice de Ré e vou fazer a leitura da mira, pelo nivelamento geométrico, né? Seja a mira com código de barra, seja uma leitura ótica, né? Então, eu vou ter essa grandeza em verde, né? A leitura da Ré. Posicionando a mira no vértice de Vante, eu vou ter agora uma nova leitura na Vante, né? No vértice de Vante, que vai ser essa setinha em azul. Bom, o desnível, ou seja, a diferença de nível da Ré para Vante, vai ser a leitura da Ré menos a leitura da Vante. Ó. Então, se a Vante está mais alta do que a Ré, né, então a leitura na Vante vai ser menor. Então, a leitura na Ré menos a leitura na Vante vai me fornecer esse desnível positivo entre a Ré e a Vante, né, da Ré para a Vante. Então, setinha em verde menos setinha em azul, setinha em vermelho, desnível. Bom, tendo o desnível, eu sei que a minha altitude do ponto de Vante vai ser a altitude da Ré mais o desnível, né? Então, a setinha em magenta mais a setinha em vermelho me dá a setinha em ciano, a altitude do ponto que eu quero determinar. Bem simples, né? E de alta precisão. Bom, só que na prática, primeiro, né? A gente tem que ver o seguinte. A nossa rede altimétrica ela não tem uma cobertura muito homogênea por todo o território nacional. Então, primeiro, a gente vai ter que verificar no banco de dados geodésicos do IBGE quais são as referências de nível em estado bom mais próximas. Dependendo do local, podem estar a várias dezenas de quilômetros. Então, aqui até peguei um exemplo aí de vocês de Minas Gerais, né? Não sei se alguém conhece esse município de Biquinhas, mas pelo banco de dados geodésicos do IBGE, essas são as referências de níveis da região. Em amarelo não encontrado, ou seja, o IBGE voltou ao local lá e não achou, provavelmente foi destruída.
em vermelho é destruída, ou seja, já tem a confirmação que de fato aquele marco foi destruído. Infelizmente, boa parte das nossas RNs, né, já estão destruídas pelo Brasil afora. Então, em estado bom, azul, mais próxima a essa. Ou seja, se por algum acaso eu tiver que fazer um trabalho em biquinhas, que eu tenha que determinar a altitude referenciada ao datum vertical do SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro, eu vou ter que fazer um nivelamento geométrico aí de 42 quilômetros. Bom, nesse nivelamento, eu posso fazer uma estratégia inteligente, né? Seria eu fazer o perfil de elevação aqui do terreno. Por quê? Porque essas visadas, né, elas vão depender, claro, da elevação. Então, se o terreno for muito acentuado, eu não vou conseguir fazer visadas muito longas, elas vão ter que ser mais curtas para eu conseguir trabalhar aqui dentro do intervalo de cada mira. Como que eu posso fazer isso? Então, vamos considerar que eu vou usar uma altura de instrumento padrão de 1,5 m e que as minhas leituras, seguindo o IBGE, vão se situar em, no mínimo 20 centímetros e no máximo 2,80. A gente já vai ver o porquê desses valores. Bom, considerando isso, a gente vai ter desvestigizada de entre 1,30 m para menos a 1,30 m para mais. Utilizando as visadas máximas recomendadas pelo IBGE, 60 metros, a minha declividade vai ser, então, de 2,2%, ou seja, mais ou menos 0,9 graus. Bom, e daí? E daí que, por exemplo, o Google Earth, né, ele me fornece esse perfil de elevação, essa declividade ao longo do trecho. Então, eu posso ver se naquele trecho eu vou conseguir, de fato, maximizar aqui a minha produtividade, né, que é fazer a visada mais longa de 60 metros. Né? Para eu conseguir isso, a minha declividade não pode ser superior a 2,2%, ou 0,9 graus. Como que isso é calculado? Então, um exemplo, né, uma distância horizontal aqui de 500 metros, né, para um desnível de 50, a gente faz a razão entre eles, e tem porcentagem, né? Então, 0,1 multiplica por 100, 10%. Tirar arctangente teria o valor em graus, né? Então, o ângulo da inclinação, 5,7 graus, por exemplo. E aqui, de propósito, né, eu peguei justamente um exemplo lá, que é aquele morro que tem lá perto do IFSC, para mostrar que, nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Tem que ir pelo morro com visadas muito curtas, porque a declividade é muito alta. Que é justamente essas duas imagens. Na prática, a gente vai ter túneis, morros, pontes, arruelas, etc. Né? Para quem não conhece Florianópolis, essa aqui é a ponte Ercílio Luz. Aqui é o túnel Antonieta de Barros, que vai lá para o sul da ilha. O nosso campus, lá no IFSC, de todas as RNs do IBGE, né, só tem uma em estado bom, passando a ponte, no centro. A outra, mais próxima, a gente tem que passar pelo túnel. Só que não dá para a gente passar pelo túnel, porque eles não vão interditar o túnel para a gente fazer nivelamento geométrico, então a gente tem que contornar o morro. E uma terceira opção seria fazer nivelamento geométrico lá do continente, ou seja, passando pela ponte. E aí essa estratégia nós já estamos considerando, porque agora essa ponte estava interditada, né, e ela foi aberta ao público. Né? Essa é a ponte mais antiga, Ercílio Luz, né? Não é que tem tráfego dos carros entrando e saindo da ilha. Então, nós estamos considerando fazer um nivelamento geométrico agora de uma RN que tem lá no continente do Exército, próximo à ponte, porque a gente já chegou que dá a consistência da RN que tem no centro, né, na ilha, com essa RN que tem passando o morro. Para a gente saber qual das duas está errada, só fazendo um nivelamento geométrico a partir da ponte. Né? Então, na prática, tem que estar atento a esse tipo de limitações que a gente vai ter também em campo. Né? Quanto à execução do nivelamento geométrico, então o IBGE lançou um documento atualizado aí de 2018, né, normas e recomendações para levantamento vinculados ao SGB, que ele dá uma série de dicas aí para o nivelamento geométrico. Primeiro, usar mira ímpar e um tripé rígido. O que é um tripé rígido? É um tripé não extensível, né? Então ela não tem borboletas aqui, não tem parafuso nas pernas que eu possa conseguir regular a altura. Ele é um tripé rígido, não extensível, de pelo menos 6 kg. Por quê? Para dar maior estabilidade para o nível, né? Justamente. Então, eu vou colocar o nível ali em cima e ele vai estar num tripé altamente estável, né? Sem vibrações. Dependendo da temperatura, né, vai haver uma dilatação térmica da mira, né? Ela vai, quanto mais quente, ela, né, vai dilatar mais, quanto mais frio ela vai descomprimir. Então, a rigor,
deve ser esperado primeiro a estabilização térmica do material. Então eu tiro o material do equipamento do carro, verifico a temperatura no carro, verifico a temperatura ambiente, né, sobre o guarda-sol ali, e aí eu fico 2 minutos por grau de diferença, né, esperando a estabilidade térmica, né, ou seja, a mira ali dilatar ou enfim, comprimir em função dessa diferença de temperatura. Além disso, eu tenho que evitar altas temperaturas devido ao efeito da reverberação. O que é a reverberação, né? Então, é aquela, principalmente no asfalto e para distâncias de visada baixas, né? Então, é essa praticamente miragem, né? Essa borragem que nós temos ali na formação da imagem devido à radiação da refração atmosférica. Então, evitar altas temperaturas, tanto pela questão da dilatação térmica do material, enfim, quanto da reverberação. E fazer o nivelamento com nível sempre sobre guarda-sol. Fazer a verificação do erro de colimação do nível, né, que é verificar o eixo da visada dele, né, então posicionando em pontos conhecidos, enfim, a gente consegue verificar se de fato as leituras vão estar em precisão antes de ir a campo, ou seja, checar se tem sistemático no instrumento, né. Nivelamento duplo, aí tem a opção de fazer o nivelamento e o contra-nivelamento, né? Só que aí, se são 40 km de nivelamento, como lá em Biquinhas, a gente está falando em 80 km de nivelamento, né? Uma alternativa é utilizar sapatas com duas alturas diferentes, ó. Então, a gente posiciona a mira na primeira altura da sapata, faz a leitura, e depois posiciona a mira na segunda altura da sapata, faz a segunda leitura. E assim a gente faz o duplo nivelamento direto, né, ao longo do trecho aí, com sapatas em duas alturas, né, mais produtivo. E idealmente, também acho difícil de ser atingido na prática, mas enfim, fazer a verificação do abalo, ou seja, fazer o nivelamento entre 3 RNs conhecidas. E aí, se uma delas estiver errada, vai aparecer nesse circuitinho fechado, né? Mas, por exemplo, no nosso caso ali em Florianópolis, né, pegar as 3 RNs mais próximas, a gente está falando em passar, atravessar o túnel, passar a ponte e etc, né? Então, na prática, a gente tem que confiar mesmo, né, naquela RN e seguir o nivelamento a partir da. Bom, as distâncias máximas de visada recomendadas pelo IBGE são de 60 metros, as leituras inferiores na mira, 20 centímetros para visadas curtas de 10 metros ou meio metro para visadas em geral, né? Basicamente em função da reverberação, para reduzir o efeito da reverberação junto ao solo, e leituras máximas de 2 metros e 80. Aí aqui é para reduzir o efeito da centragem, né? Porque a mira vai ser posicionada com a bolha circular e, claro, quanto mais alta ela tiver, maior vai ser o erro na centragem também da leitura. Então, para reduzir ali o efeito da centragem, né, da bolha circular, 2 metros e 80. Miras utilizadas aos pares, ou seja, a gente não vai utilizar uma mira única, a gente vai utilizar 2 miras. E apoiadas em sapatas, né, alternando entre ré e vante. Então, ou seja, né, a mira que foi a primeira ré, ela vai ser a próxima vante. A mira que foi a próxima vante, né, depois ela vai virar a nova ré posteriormente, e assim por diante. Por quê? Porque pela equação do nivelamento geométrico, leitura da ré menos da vante, se tiver um erro de graduação em uma das miras, e ela for sempre a ré, vira erro sistemático. Se a gente alternar entre ré e vante, ele é cancelado, né? Então sobra apenas o aleatório. Então, tanto para ré quanto para vante, conforme a gente vai alternando elas, a gente vai eliminando possíveis erros instrumentais das miras, né? Mira apoiada na sapata, né? A exceção, claro, de quando eu já estou diretamente sobre o RN, né? Aí, nesse caso não faz sentido colocar a sapata, né? Eu apoio diretamente sobre a RN. Ponto de segurança a cada 3 km, né? Então, se eu tenho uma RNA e eu vou fazer um transporte aqui de altitude, sei lá, por 8 km, então a cada 3 km eu coloco um ponto de segurança, né? Materializo ele, porque se eu, porventura, perder os dados do nivelamento, enfim, achar um erro, uma inconsistência, eu não preciso refazer todo o percurso, né? Eu posso partir de um ponto de segurança que eu já determinei antes. Então, a cada 3 km, materializar um ponto de segurança no transporte. E essa diferença máxima
entre a visada da ré e a da avante em cada lance, então, de no máximo 3 metros. Né? Então, a ré ou avante pode estar no máximo 3 metros mais próxima do nível. Por quê? Porque no nivelamento a gente parte do pressuposto, né, que refração e curvatura da Terra são cancelados, né, são erros iguais se a distância ré e avante é igual. Então ele acaba sendo cancelado aí no nivelamento geométrico. Bom, como é que a gente garante essas distâncias iguais a ré e avante? Uma maneira bem prática é usar a trena laser. Então a gente já tem o ponto da ré. Com a trena laser a gente já pode lançar, por exemplo, os 60 metros da avante. E aí, com 30 metros, a gente pode posicionar o nível. Né? No caso aqui, são visadas máximas de 60 metros. Né? Então, a gente poderia ir até 120, e no caso, 60 para o nível. Mas vamos considerar um caso mais real que tem a obstrução do terreno, enfim, tudo mais. Então, a gente já vai dar um lance de 60 e posicionar o nível a 30. Então, a trena laser é uma maneira bem prática de se garantir essa equidistância da mira. Bom, agora a gente vai ver um assunto bastante interessante também, que é mais do conceito do ajustamento, mas vou trazer aqui de forma simplificada. Né? Então, essa é a nossa rede altimétrica principal do Sistema Geodésico Brasileiro, né? Com as nossas RNs, enfim. Então, aqui é a RN4X, lá no Porto de Ibituba, né? Seria o nosso DAP, enfim. Aqui só para ilustrar uma Aurégrafo de Santana, que fica isolado, devido à impossibilidade de passar com nivelamento geométrico aqui no Rio Amazonas, né? Bom, essa nossa rede altimétrica, ela tem 70.426 desníveis e 66.882 altitudes, né? Então, é uma rede continental. Bom, qual é o número de redundância médio dessa rede? O que é isso? Se a gente pegar o número de desníveis, subtrair do número de altitudes e dividir pelo número de desníveis, esse resultado, né, em porcentagem, ele indica qual é a porcentagem do erro cometido, né, o erro aleatório de campo, que vai para o resíduo da observação, ou seja, que eu consigo tratar, enfim, e o restante desse erro é absorvido na altitude. Vocês vão ver isso provavelmente em alguma disciplina de ajustamento avançada, enfim, eletiva, não sei. Mas, em resumo, nesse caso, na rede do SGB, essa razão dá 0,05. Em outras palavras, 5% dos erros foram o resíduo dessas altitudes, desses desníveis, desculpa, e 95% dos erros foram absorvidos nos valores das altitudes. Então, meu controle aqui é muito baixo, né? Então, praticamente os erros que eu cometi nesse nivelamento geométrico foram todos para as altitudes mesmo. Houve muito pouco ajustamento aí. Né? 5% apenas foi para o desnível ajustado. Bom, então, olha que curioso. Vamos supor que a gente tenha duas RNs, uma de partida e uma de chegada. E a gente faz esse circuitinho de nivelamento, né? Com 3 novos pontos. Nesse caso, nós temos 4 desníveis e 3 altitudes. Fazendo a regrinha, a gente tem 1/4. Então, 25% do erro vai para o resíduo, né? Vai para o desnível ajustado, e 75% do erro foi absorvido nas altitudes, nas 3 altitudes. Mas vamos trocar a geometria da rede. Vamos fazer o seguinte agora. Cada ponto vai ser determinado em relação às duas RNs. Então, eu não vou mais trabalhar com essa linha de nivelamento. Né? Agora eu vou trabalhar com 2 RNs por vértice. Nesse caso, eu vou ter 2 desníveis e uma altitude em cada situação. Fazendo a regrinha dá 1/2, ou seja, 50% vai para o desnível ajustado, 50% vai para a altitude. Mas o número de desníveis a mais que eu tinha é exatamente o mesmo, né? É um só, é o chamado grau de liberdade. Então, se a gente fizer isso para um caso geral, ó, a gente tem um número de estações embaixo, e aqui essa porcentagem, né? O quanto do erro que vai para o resíduo desse circuito.
todos eles têm um grau de liberdade. Então, lá no conceito de ajustamento seria a mesma redundância, né? Vocês vão ver. Só que a precisão vai, o controle do erro, né, vai decaindo absurdamente, né? Então, com 2 estações, eu tenho 50% de controle e um grau de liberdade. Mas com 50 estações e o mesmo grau de liberdade, o meu controle já está lá na ordem dos 5% apenas, né? Então, caiu 10 vezes mais. Então, isso é interessante ter em mente, né? Buscar não fazer lances de nivelamento muito longos, né? Porque, embora o grau de liberdade seja o mesmo de lances mais curtos, né, a redundância ali faz toda a diferença. E um último comentário nessa questão é ainda o não paralelismo das equipotenciais, né? Que aí vocês vão ver lá em geodésia física. Mas, em resumo, se eu somar os desníveis brutos aqui e for empilhar eles, né, não vai nos dar o desnível rigorosamente ortométrico que eu deveria ter entre os pontos A e B. Por quê? Basicamente por causa da gravimetria, né? Então eu não estou levando em consideração aí o campo gravitacional, apenas os desníveis geométricos. Tá, e por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, lá em Santa Catarina, aqui é a nossa rede altimétrica em Santa Catarina, tá? Em preto são pontos que o IBGE também mediu a gravidade. E aonde ele não tem um ponto preto, não houve medição da gravidade. Como é que se mede a gravidade? Por um gravímetro, né? Uma técnica da geodésia física. Então, em resumo, ó, tem RMs aqui no estado de Santa Catarina que estão de 150 a 170 quilômetros mais longe da estação gravimétrica mais próxima. Obviamente, isso vai afetar a qualidade dessas RMs, né? Pensando nesse conceito do campo gravitacional terrestre. Então, o desnível geométrico ele é diferente do desnível ortométrico, ou, modernamente falando, né, do desnível normal, das altitudes normais do SGB, né? E a gravimetria aqui tem um papel-chave, né? Só que, infelizmente, a nossa integração, o nivelamento com gravimetria, ainda deixa muito a desejar no país como um todo. Bom, último slide aí, então vou ficar pelo menos abaixo das 2 horas, né? Não sei como é que está aí o cérebro de vocês, mas enfim. Propagação de erros no nivelamento geométrico. Aqui é outro resultado bastante interessante. Aqui nós temos a distância de pisada de 5 a 100 metros, e aqui nós temos a precisão relativa de 1 km de nivelamento. Então, por exemplo, eu vou fazer 1 km de nivelamento. Bom, eu posso fazer com 10 visadas de 100 metros, ou eu posso fazer com 20 visadas de 50 metros, por exemplo, né? Então, essa é a ideia. E aí a gente nota por esse gráfico que quanto maior for a minha distância de visada, maior é a incerteza do quilômetro de nivelamento, né? Ou seja, quanto maior for o número de estações, quanto mais curtas forem as visadas, melhor vai ser a precisão do desnível total daquele trecho de nivelamento. Nesse caso, 40 visadas de 25 metros, né, por exemplo, vão ter uma precisão 2 vezes melhor do que 10 visadas de 100 metros. Tá, e daí, né? Pensando na prática, ó, quando é que a gente tem visadas mais longas? Quando o terreno é plano. Quando é que a gente tem visadas mais curtas? Quando o terreno é acentuado. Então, pensando apenas no conceito do erro aleatório, em tese, 1 km de nivelamento em terreno acidentado, em serra, deveria fornecer melhor precisão do que 1 km de nivelamento em terreno plano, né? Pela propagação de erros, porque eu tenho visadas mais curtas. Então, essa é uma conclusão bastante interessante, né? Geralmente a gente faz a ponderação simplesmente em função da distância, sem considerar o quão acidentado foi aquele relevo, né? Então, quantos pontos de estação houveram ali nesse transporte. Aí uma outra questão, né? A precisão da altitude ela vai depender da precisão do RN e da precisão do desnível, basicamente. O que seria o ideal? Que a precisão da RN fosse o melhor possível, né? Ou seja, fosse melhor do que o desnível. Só que na prática, as nossas RMs vão ter precisões piores
do que o desnível, porque o nivelamento geométrico é de alta precisão, a precisão dele é milímetros por quilômetro, né? E aí, pode acontecer situações bastante intrigantes na prática, né, que é o desnível praticamente não tem influência nenhuma sobre a precisão final do ponto transportado. Ó, aqui, por exemplo, nós temos a precisão do desnível em milímetros e temos a precisão da altitude. Então, a precisão do desnível e a precisão da altitude do ponto, variando a precisão de partida do RN. Né? Do mais preciso, meio milímetro, ao mais impreciso, 10 milímetros. Bom, o que a gente nota aqui? E a gente vai saindo da curva praticamente a 45 graus, né, quando a precisão da RN é muito boa, para tendendo a reta horizontal, né? Ou seja, a precisão do desnível praticamente não interfere na precisão da altitude, porque eu já estou saindo lá do 10 milímetros, né, 20 milímetros, 30 milímetros para RN. Nessa combinação, o desnível acaba não tendo vez. Bom, segundo o IBGE, 87,5% das nossas referências de níveis no Brasil tem precisão entre 6 e 10 centímetros. Então, se a gente for pegar 6 centímetros, é 60 milímetros. E um nivelamento geométrico com precisão de 3 milímetros. A gente vai ter 60 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, 60 ao quadrado, né? Tirando a raiz. Então, praticamente não faz influência a precisão do desnível ali no transporte, no valor final, né? Nessa propagação convencional. Porque a gente já está partindo de uma incerteza muito maior no RN. Só para mostrar um exemplo prático, né? Então, essa situação que eu comentei, saindo do RN do centro até o nosso campus lá no IFES, que a gente fez mais ou menos 4 quilômetros de transporte aqui pelo centro de Florianópolis, né? E essa RN do IBGE tinha a precisão de 27 milímetros. E o nosso nivelamento geométrico, fazendo toda a propagação de erros estação por estação, resultou em 9 milímetros. Bom, combinando a raiz do 27 ao quadrado com o 9 ao quadrado, deu 28. Né? Você vê que está a escala, ó, o 27 com o 9, 28, né? É o Pitágoras. Então, em resumo, né, o nosso RN, no nosso campus, determinado com base no RN do IBGE a 4 km de distância, né, ele piorou 1 milímetro, né, em relação à precisão que o RN do IBGE já tinha, de 27 para 28. Ao longo de todos esses 4 km de nivelamento, cuja precisão final ficou na ordem de 9 milímetros. Por quê? Porque o 9 milímetros praticamente não tem vez aí, né, nessa propagação convencional que a gente faz. Então, isso também é interessante, né? Então, no caso aqui da altimetria no Brasil, como o nivelamento geométrico é de alta precisão, e as nossas RNs aí, claro que também não é culpa do IBGE, né? A gente saiu de Mituba e foi para o Brasil inteiro. Mas enfim, então, e as nossas RNs estão lá na casa do centímetro, a propagação de erros nos fornece resultados aí que praticamente a gente já iria obter desconsiderando toda a propagação rigorosa ali do desnível, né? Em função do alto valor de incerteza do RN. Bom, é isso que eu tinha para apresentar, né? Então, a ideia era ficar em 1 hora, mas tudo bem. Espero que tenham compreendido aí a ideia. Esse é o meu e-mail, né? Caso alguém queira entrar em contato, enfim, meu nome @gmail.com, e eu me coloco aí à disposição agora de vocês. Obrigado.